Sobrando aí, ó. Aí, bora. Silêncio, vira pra frente, prestar atenção aqui. Come on, let's go, boys and girls. Come on, please. Deixa aí. Então, na aula de hoje, continuando a falar de filosofia moderna, vamos falar da soberania absoluta ou do absolutismo. O que foi o absolutismo? É o poder absoluto na mão de Deus. É a defesa da concentração do poder absoluto nas mãos dos reis. E quem foram os principais críticos ao absolutismo, que era conhecido também como Antigo Regime? Os iluministas, exatamente. Para os iluministas, o que deve guiar a humanidade é a luz da razão. Somente a razão pode conduzir a humanidade à liberdade. Somente a razão pode nos conduzir ao progresso. Somente a razão e a ciência podem resolver os problemas da humanidade. A religião, a fé, é trevas, é escuridão, que só cria BO, guerras e desentendimentos. Só a razão pode resolver os nossos problemas na perspectiva dos iluministas. Eles vão criticar esse poder absoluto concentrado nas mãos dos reis, porque esse poder absoluto era muitas vezes justificado como um direito divino dos reis, como se os reis fossem reis pela vontade de Deus. O governante, para muitos teóricos da transição da Idade Média para a Idade Moderna, ele era governante pela vontade de Deus. O rei só chegou a ser rei porque assim Deus o quis. Nada acontece que não seja da vontade de Deus. E se Deus constituiu uma dinastia, uma família para ficar no poder, essa família deve eternamente ficar no poder, porque Deus a escolheu. Mas os iluministas eram críticos dessa perspectiva, dessa visão. E vai ser com os iluministas e com os críticos do absolutismo que vai começar a surgir o conceito de direitos individuais. Porque no absolutismo não existia cidadão. Se não tem cidadão, não tem cidadania. Se não tem cidadania, o povo não tem direitos. O povo é súdito. O que significa súdito? Submisso aos reis. Os iluministas vão criticar isso e dizer que não é assim que deve funcionar a política. O povo não deve ser súdito, o povo deve ter direitos. E os primeiros direitos a ser defendidos são os direitos individuais, também chamados de direitos naturais. Quais são os 3 direitos individuais ou naturais básicos para os pensadores desse contexto? Vida, liberdade e propriedade. Se você nasceu é porque a natureza te concedeu o direito de viver. Todos os seres humanos nascem livres. A escravidão não é natural. A escravidão é uma lei humana, criada pelos seres humanos. Todos nós nascemos livres e assim devemos permanecer. Isso é um direito natural, a liberdade. E a propriedade? A natureza nos concedeu o direito de usufruir de tudo aquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. Esses são os 3 direitos individuais básicos: vida, liberdade e propriedade. São os primeiros direitos a ser defendidos pelos pensadores. Depois dos direitos individuais, ou direitos naturais, surgem os direitos políticos. O que é o direito político? Direito de votar, de ser votado, de participar das decisões políticas, do processo político. Depois vem os direitos sociais. O que são os direitos sociais? São mais recentes. É de
Livre-arbítrio está dentro da liberdade dos direitos individuais. Né? Liberdade de expressão, liberdade de vir, liberdade política, liberdade religiosa. Todos os tipos de liberdade. Todos os tipos de liberdade. Estão dentro das liberdades dos direitos individuais. E os direitos sociais são aqueles direitos que o Estado deve garantir à sua população. Saúde, educação, moradia, segurança. Então são direitos sociais. O Estado deveria garantir tudo isso para nós. Moradia, onde a gente morar. O Estado garante moradia para todo mundo tem onde morar. Não. O Estado garante saúde para todo mundo tem acesso à saúde. Pouco morre, né? Na fila de espera. Mas está lá, são os direitos sociais, está na Constituição do nosso país, por exemplo, a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. O povo tem direito à educação, todo mundo estuda, todo mundo tem acesso à educação no nosso país. Todo mundo tem acesso a trabalho, a emprego, a renda. Tudo isso é direito social, né? A lazer, todo mundo tem lazer no nosso país. Os direitos sociais não tem quase nenhum garantido, né? Mas está lá na Constituição. No papel tudo é bonito, o problema é a prática, né? É a realidade. Então, a partir daí, né, do século XVII, 1643, por exemplo, mais especificamente, nós temos o Luís XIV. Ele, com 5 anos de idade, ele assume o trono francês. Mais tarde, ele ficou conhecido como o Rei Sol, o mais famoso rei absolutista da Europa. Inclusive, tem uma frase famosa do Rei Sol, do Luís XIV, L'État c'est moi. O que significa isso? O Estado sou eu. Ou seja, eu que mando e desmando nessa bagaça. Maravilha. O maior representante do absolutismo, o rei Luís XIV, francês. Ele que começou o seu reinado com 5 anos de idade e governou por 72 anos. O reinado mais longínquo da história da França. Mais longevo. E qual foi o reinado mais longevo da Inglaterra? Da rainha. Rainha dinossauro, né? Elizabeth. Quanto tempo ela ficou no poder? 80 e poucos anos. Mais? 70. Ela assume quando o pai dela morre, né? Ela já tinha 25 anos de idade. Ela tinha 25 anos de idade e ficou 70 anos no poder. Portanto, ela viveu 95 anos. Quase aos 100 anos. Ela quase foi uma 25. centenária. Oi? Ela quase foi uma centenária. Isso, quase chegou aos 100 anos. Foi o maior tempo de um monarca no poder na Inglaterra, foi a Rainha Elizabeth II. Que foi agora, né? E o maior tempo de um monarca no poder na França foi o Luís XIV. Ele assumiu o trono com 5 anos de idade. E quantos anos que os pais dele morreram? Provavelmente com essa idade, né? Quando ele tinha 5 anos, porque só pode assumir o trono quando os pais morrem, né? Ou os reis estão vivos, morre aí o sucessor que assume. Olha, Gengis Khan? Não, Gengis Khan não era uma monarquia dos modos das monarquias europeias, né? Tinha a sucessão ali de família, inclusive os filhos dele vão assumir o trono, mas vão dividir, vai dividir o reino ali. É um império mongol que na verdade foi o maior império da história. Muita gente acha que foi o Império Romano, mas o Império Mongol foi muito maior em extensão. Aí quem governava por ele eram os assessores, né? Sempre tem os assessores ali, na corte ali que fica. No Brasil, por exemplo, nós temos uma situação. O Brasil foi colônia de Portugal, em 1822 se torna independente.
Em 1822, no dia 7 de setembro, se torna independente. Aí quem é coroado imperador, na verdade não era rei, imperador, foi Dom Pedro I. Dom Pedro I ficou de 1822 a 1831 no poder. Aí ele renuncia para o filho dele assumir. Mas só que o Dom Pedro II só tinha 5 anos. E a Constituição de 1824 previa que ele só poderia assumir o trono com maior de idade. Agora, nas dinastias, né, que são reinos e não impérios, como o Brasil, o filho já assume logo em seguida. Ele assume o trono, mas aí, né, alguém ali da corte vai fazer o papel de oficial ali, de governar, enquanto ele não atinge a maturidade ou não tem condições para poder ter consciência do que ele vai fazer. Mas ele não é com 18 anos de idade. Logo que ele começa já a ter algum tipo de entendimento, ele já pode mandar, desde que o que ele mande não seja nada absurdo. Por isso que ele tem um conselho em volta dele, né? Para ninguém deixar de fazer merda. O Portugal tinha, por exemplo, os reis, né? E quando a família real vem para cá, a Maria I era a rainha. Dona Maria I. Mas quem governava era o filho dela, Dom João VI. Por quê? A Maria I era louca, surtada, maluca. E por causa disso, para ela ser maluca, o príncipe dela, o filho dela que era o regente, o príncipe regente. Então por isso tinha um conselho. Geralmente era algum familiar próximo ali que mandava se não tinha total condições. Então a rainha Maria I, a louca, a mãe de Dom João VI, a família real vem para cá em 1808. Na verdade foge de 1807 de Portugal, porque as tropas de Napoleão invadem Portugal. Então aí nós temos o rei Sol, ficou mais tempo. Depois de 1649 nós temos o Carlos I da Inglaterra, ele foi executado ao final aí da Guerra Civil Inglesa. Tem um filósofo, o pai do conservadorismo moderno, chamado Edmund Burke. Ele vai meter o pau na Revolução Francesa, porque foi uma revolução sanguinária. E vai pagar pau para a Inglaterra. Parece que ele não estudou a história da Inglaterra. Porque o processo revolucionário na Inglaterra começa em 1640 e vai terminar só em 1689, decapitando o rei e matando geral. Então foi um processo revolucionário aí de praticamente 49 anos, 40 a 89. 49 anos de revolução. Começa com a revolução, com a Guerra Civil, a Revolução Puritana, e termina com a Revolução Gloriosa de 1689. O Carlos I, que era o rei da Inglaterra, foi executado no final. O Thomas Hobbes viu nesse contexto e ele vai defender o absolutismo, a centralização do poder, para que não aconteça essas merdas. Para ele a guerra estava acontecendo porque não tinha um Estado forte e um governante com mão de ferro para poder ali colocar ordem na casa, acabar com essas guerras, essas revoluções. E aí ele defende isso no Leviatã. Ele não defende uma forma de direito divino dos reis, ele vai defender que é uma forma de conter o ímpeto violento, porque o homem é mau por natureza. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é o lobo do homem, para o Hobbes. E a única forma de garantir o mínimo de paz e segurança é um governo, um Estado, um governante que tenha poder absoluto, para impedir que a gente se mate, que a gente se escravize, que a gente se roube o tempo todo. Então essa é a função do Estado, garantir o mínimo de paz e segurança. E para garantir essa paz e segurança, ele pode tirar a nossa vida, pode nos matar, o Estado. O Estado pode tomar os nossos bens e pode nos prender, tirar a nossa liberdade. Em 1689 nós temos a aprovação da Bill of Rights, conhecida como a Declaração de Direitos, pelo parlamento inglês. O que ela estabeleceu? Que os reis agora devem estar sob o jugo da lei. Os reis estavam acima da lei, eles tinham poderes absolutos, agora ele não tem mais poder absoluto. O rei também tem que obedecer às leis. E o rei agora, ele não governa mais sozinho, ele governa com o parlamento. E quem elege o parlamento? O povo. O governante, o rei, o povo não elege, mas o parlamento, o povo pode eleger. E o rei não pode fazer nada que contrarie
Parlamento. Então, o rei agora está submisso à lei, com a Bill of Rights, com a Revolução Gloriosa que culmina em 1689. Em 1689, no mesmo ano, John Locke, outro autor político importante nesse contexto, ele vai escrever os seus 2 tratados sobre o governo, onde ele vai defender o liberalismo político. Ele vai discordar do Hobbes. Para ele, o governante não pode ter poder absoluto. O poder absoluto está nas mãos do povo. O povo que deve escolher os seus governantes. Ele defende o parlamento, o parlamentarismo. O povo deve eleger os seus representantes. E esses representantes, esse Estado, ele deve garantir 3 direitos básicos. Quais são os 3 direitos básicos que o Estado tem que garantir? Vida, liberdade e propriedade. Se o Estado não garantir esses 3 direitos, esse Estado pode ser destituído. Esse parlamento, esses governantes podem ser tirados do poder. Então o povo pode colocar e tirar os governantes. Se os governantes cumprirem ou não os 3 direitos, garantirem ou não os 3 direitos básicos. E o John Locke argumenta que o governo só pode atuar com consentimento do povo. Então quem manda é o povo, e não o governante, não o poder absoluto como queria o Hobbes e os teóricos anteriores. Em 1773, Voltaire elogiou a liberdade política britânica nas suas cartas filosóficas. Inclusive, Voltaire tem uma frase que atribuem para ele, que é a seguinte, né? Independente da liberdade de expressão. Tem uma frase que atribuem a ele, mas ele nunca escreveu essa frase. É o seguinte: eu posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Então, você pode falar o que você quiser e bem entender. Até porque, nessa crença dos liberais, que já vinha com John Locke, as palavras, elas não matam, as palavras não destroem, as palavras não machucam. O que machuca é a forma como as pessoas interpretam as palavras. Você pode falar o que quiser, e o que bem entender. Não se deve restringir o direito de falar. Inclusive, esse direito hoje é presente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. O Brasil tem limites para a sua fala, na liberdade de expressão. Acredita-se, segundo a legislação brasileira, que é possível cometer crimes através da palavra. Calúnia, difamação, injúria. Inclusive, eu já fui processado por algumas delas. Mas nos Estados Unidos você pode falar o que você quiser, e dá até uma liberdade de expressão muito mais ampla do que no Brasil. Inclusive, tretas como essa que está acontecendo agora no Brasil não acontece nos Estados Unidos. Mas a galera pode fazer apologia ao nazismo, né? Pode reunir e falar sobre defender o nazismo. Desde que você não pratique atos nazistas, que é perseguir e matar pessoas, minorias, né? Que é o que o nazismo defende. Você pode se reunir para defender e falar o que você quiser. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você reunir uma comunidade de nazistas para poder falar sobre nazismo e defender as ideias nazistas, é crime. Não, mas pelo amor de Deus, né? Hã? Não, esse povo aí que fica... Eu acho certão, né? O quê? Ficar falando piada sobre isso. Eu não sei, né? Eu também acho que tem que ter limites, porque tudo começa com pregação. Então. Sem pregação você não converte as pessoas àquele ideal. Depois de convertido, se esse grupo se torna a maioria, aí ele vai fazer a merda. Então o Hitler não começou cometendo crimes, ele começou pregando as suas ideias. Mas nos Estados Unidos, mesmo com essa liberdade de expressão, nunca teve os nazistas conseguindo poder para poder cometer os seus crimes. Crimes que são racistas, né? O nazismo é racista. Aqui no Brasil está tendo até uma discussão. O Léo Lins teve o seu especial tirado da Netflix, porque lá ele faz piadas contra minorias. Piadas são consideradas racistas, piadas que são consideradas LGBTQIAP+, fóbicas, né? Tudo. Oi? Contra deficientes, né? É humor negro. Nos Estados Unidos o humor negro é totalmente liberado. Olha os desenhos dos Estados Unidos. Simpsons, né? Tem aquele outro lá, o South Park. Obrigado.
Family Guy, só, cara, piada pesadaças. Do quê? Oi? Lá tem essa liberdade, aqui no Brasil existe. Pesada só tá escrava. Acabou, né? Acabou. Vai levar outro minutinho. Esse aí. Ele acabou, né?